Bem-vinda à Casa do Baralho, onde você mergulha nos mistérios dos oráculos, desvenda símbolos e se reconecta com o sagrado. Aqui a cartomancia vai muito além das cartas. É linguagem, magia e caminho. Puxa uma cadeira, embaralha seu baralho e vem comigo, porque aqui sempre tem uma carta virada para você. Uma das perguntas que eu mais recebo é: como construir uma narrativa com as cartas? Para mim, isso vem de muito longe. Eu sempre fui apaixonada por histórias, literatura, contos, fábulas. Meu primeiro livro foi um trabalho de escola, escrito quando tinha aí uns 13 ou 14 anos. De lá para cá, eu escrevi 10 livros, entre contos e romances históricos. Então, contar histórias sempre foi muito natural para mim. Mas quando nós falamos de cartomancia, a narrativa tem um diferencial. Ela precisa ser construída a partir do simbólico. Precisamos traduzir emblemas e imagens que, à primeira vista, podem parecer desconectados do contexto do consulente. E isso exige um tipo diferente de habilidade. Contar histórias não é apenas entretenimento, é um mecanismo de sobrevivência. Imagina, num tempo muito distante, quando os nossos ancestrais precisavam alertar seus grupos sobre perigos. Se um caçador se deparava com um animal feroz, um urso, por exemplo, ele voltava para sua tribo e narrava a sua experiência. Mas ele não dizia apenas: cuidado, tem um urso lá fora, até porque poderia ser a primeira vez que ele se deparava com aquele animal e talvez ele nem soubesse do que se tratava. Ao invés de simplesmente comunicar o fato, ele construiria uma narrativa rica em detalhes, gestos e entonações, falando das longas garras daquele animal, dos dentes afiados daquele ser assustador e do seu poderoso rugido. A história se tornaria tão memorável que não apenas os ouvintes imediatos, mas também as gerações futuras jamais esqueceriam do perigo que aquele animal representava. A narrativa sempre esteve presente em todas as culturas, seja nos mitos, nas lendas ou nos símbolos que atravessam gerações. E os oráculos são uma dessas formas de contar histórias. E quando falamos de cartomancia, como construir uma leitura envolvente, uma narrativa oracular? Quando lemos o Petit Lenormand, é quase como se interpretássemos uma história em quadrinhos. Cada carta é um quadro dessa história. O nosso papel como cartomantes é dar fluidez a essa sequência de imagens, criando sentido dentro do contexto da pergunta que a pessoa nos faz. Mas, para fazermos isso, é preciso exercitar a nossa capacidade de leitura simbólica. Hoje, nós vivemos em um mundo onde a inteligência artificial simplifica processos e otimiza o tempo. Mas será que ela pode substituir a nossa habilidade de contar histórias? Nesse contexto, a inteligência artificial seria aliada ou uma ameaça à arte da cartomancia? Eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia para otimizar tarefas, mas vejo um problema quando percebo que algumas pessoas a utilizam para substituir integralmente a capacidade humana de narrar. Quando deixamos que uma máquina escreva tudo por nós, corremos o risco de perder algo essencial: a emoção, a subjetividade, as nuances que apenas um ser humano pode colocar nessa história. No contexto da cartomancia, isso se torna mais evidente ainda. A leitura das cartas exige
interpretação simbólica e intuitiva, uma conexão com um consulente, um olhar que vá além da simples combinação de significados fixos. Se um dia uma inteligência artificial conseguir ler as cartas, ela ainda assim será incapaz de perceber os silêncios, os olhares, os gestos, as expressões e as pausas que fazem parte de uma leitura e do contexto simbólico da cartomancia. Mas como que nós podemos resgatar a nossa habilidade narrativa? Se a inteligência artificial pode nos ajudar a executar tarefas, o que podemos fazer para manter vivas a nossa capacidade de construir narrativas? Vou deixar aqui para você algumas sugestões. Escreva um diário, ou então grave as suas reflexões diárias. Use o gravador do seu celular. Aliás, esse podcast nasceu assim, de reflexões que eu gravei no meu celular. Ou então, crie histórias a partir de imagens aleatórias. Isso vai treinar o seu olhar simbólico e a sua capacidade de criar, de construir narrativas. Observe como filmes e livros constroem suas narrativas. Treine leituras de cartas sem utilizar um guia fixo, um livro, uma lista de significados. Siga apenas a sua própria capacidade associativa. Deixe fluir. O Petit Lenormand nos ensina a recuperar essa habilidade ancestral. Cada consulta é uma nova história e nós, cartomantes, somos intérpretes dessa linguagem simbólica. No fim das contas, narrar não é apenas contar o que aconteceu, é traduzir o intangível em algo compreensível. E isso nenhuma inteligência artificial, por mais avançada que seja, pode fazer por nós. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe comigo. O que é que você acha das pessoas que usam a inteligência artificial em suas consultas de cartomancia? Comenta aqui embaixo desse episódio. Nos vemos no próximo Na Casa do Baralho. Até lá!